Cariocas, o Flamengo tá de olho no mercadão da bola, vai contratar e aproveitou para mostrar uma novidade no treino de ontem. Depois de quase 3 dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou ontem à noite no Ninho do Urubu. A grande novidade foi a reintegração de Marinho. O atacante participou do treinamento ao lado dos companheiros pela primeira vez após quase um mês. O jogador havia sido afastado no dia 22 de maio, por indisciplina. Apesar do retorno, o técnico Jorge Sampaoli não conta com camisa 31, que tem contrato até dezembro. Com respeito a Marinho, um jogador que está... Com respeito ao Marinho, um jogador que está negociando a saída do clube, então não vai ser encorpado pelo corpo técnico. Então, seguramente, ele encontrará um time que possa desfrutar da sua qualidade. Pode desfrutar de sua capacidade. Os dois principais alvos rubro-negros no mercado continuam sendo Alan, do Atlético Mineiro, e De La Cruz, do River Plate. O volante tem acordo com o Fla, mas a saída do técnico Eduardo Cudê, do Galo, travou as negociações. Já o meia uruguaio é considerado peça importante do time argentino, que não pretende liberá-lo em caso de classificação para o mata-mata da Libertadores. A quarta-feira também foi de volta aos trabalhos. Em um final positivo para o Flamengo na negociação? Bom dia para você, bom dia Mário Spinelli, Mário Pereira, Prates também, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. O Flamengo acredita que sim, Bruno, porque considera a negociação bem encaminhada, considera normal ter chuvas e trovoadas assim no meio do futebol. O Flamengo sabe muito bem o que é isso, há 2, 3 semanas estava sob chuvas e trovoadas e o Atlético agora passando por um momento um pouco mais turbulento aí com a saída do Cudê, entrada de um novo técnico, é natural. O Flamengo tinha a expectativa de finalizar essa negociação nessa semana, pode dar uma atrasada, mas sabe que é uma negociação, tanto essa quanto a do próprio De La Cruz, que são negociações que vão necessitar daquele famoso gelo no sangue que o Marcos Braz sempre fala. Tranquilidade, tem que saber, são cifras bem altas também. Então são negociações que vão, voltam, estica para lá, estica para cá. Mas o Flamengo considera que já andou bastante, está bem encaminhado. E até o jogador tem esse desejo de vir para o Rio de Janeiro também, assim como o De La Cruz. Então conta com esses pontos a favor, acredita que sim, vai ter o Alan e também, quem sabe, o De La Cruz ali, o River fazendo um pouco mais de jogo duro, né, nessa situação financeira. Na questão do Alan, situação mais encaminhada do lado financeiro, então acredita que sim, vai ter esse jogador, é só esperar um pouco. Repetindo, gelo no sangue, como diz o Marcos Braz. Ô Pedro, e tem uma informação, né? Eu já tinha falado sobre isso antes, mas acho bom frisar aqui para o fã do esporte, que é o seguinte, que vai exatamente concordando com o que o Pedro trouxe da parte do atleta. Há um tempo, quando ele foi vinculado, o Alan foi vinculado ao Palmeiras, informações minhas que eu sei de bastidores, é que o próprio staff do jogador buscou o Palmeiras para oferecê-lo e o Alan tinha vontade de sair. Não é à toa, e também não é novidade, que pelo próprio áudio que estava na matéria do Bruno, o jogador, quando ele não quer sair, ele fala, eu tô feliz aqui, tô tranquilo, isso não é especulação, eu não falo. A todo momento se o clube achar que é bom, eu saio. Então o Alan nunca foi resistente à negociação dele. A princípio, a informação que a gente tem é que ele quer sair, ou ele está disposto a sair, não faria força para ficar. Então assim, agora nós temos 3 elementos na avaliação. O Atlético, o desejo do Alan e, claro, a questão contratual que ele tem com o Atlético, e aí o lado do Flamengo que quer o jogador. Mas sim, pelo jogador, acertando valores, não faz nenhuma força para ficar. Não é qualquer clube, né? Assim, você pensa na carreira do jogador, você pensa na vontade do jogador. Um jogador como o Alan, que é um baita jogador, que por muito tempo foi referência na posição por aqui, naquele Atlético, enfim, tinha essa titularidade garantida. Eu imagino que quando você tem especulação Palmeiras, Flamengo, a gente está falando de clubes na primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas né? o Atlético não está? Está, mas ele pode ter encerrado um ciclo já e querer algo a mais, né? E eu acho que isso é interessante. Campeão, mas né? isso é interessante, né, Mari? Se o Atlético também tá. E ele disputa as mesmas coisas que esses outros times disputam. Por que será que ele quer Você está reforçando o rival.
Você está reforçando alguém que vai jogar o mesmo campeonato que você. Mas por que será que o... Então, aí é uma boa discussão. Pode ser uma questão salarial. Aí eu não sei o que internamente o Alan tem passado, tem vivido. Até que se prove o contrário, não sei se é um problema salarial com ele ou se as propostas foram tão melhores do que a questão contratual com o Atlético que ele tem, que deve ser uma situação bem confortável, ainda mais em futebol brasileiro, porque é um jogador de um nível muito alto, né? Um dos jogadores da posição, se não for o melhor, um dos melhores do Brasil. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que o Atlético, se ele realmente deixar o Atlético para jogar pelo Flamengo, o Atlético está reforçando um rival que vai jogar pelos mesmos títulos que ele. O Palmeiras, a mesma coisa. São os postulantes a Campeonato Brasileiro, são postulantes a Libertadores da América. Vincular a negociação a bônus